Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar. Esse webinário, em especial, é sobre como operar swing trade no Forex. Então, vem comigo que eu vou te explicar em detalhes. Vamos lá. Como vocês sabem, eu sou Igor Silva, analista e trader com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD, e especialista em análise técnica. Você já nos segue nas redes sociais? Se ainda não nos segue, está na hora de seguir, beleza? Aproveite e ative o sininho para todas as notificações. História do Forex. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods foi criado fixando moedas ao dólar. No entanto, esse sistema colapsou na década de 70, levando a um sistema de taxas de câmbio flutuantes, estabelecendo a base do mercado Forex moderno. Então, quais são os principais participantes do Forex? Os bancos centrais, que desempenham um papel regulatório e podem intervir no mercado para estabilizar ou aumentar o valor de suas moedas, instituições financeiras e corporações multinacionais, tá? Que precisam do Forex para operações de negócios internacionais, traders individuais, por outro lado, participam para lucrar com as flutuações de mercado. Então, nós temos três importantes players para o mercado Forex, que seriam os bancos centrais, as instituições financeiras e corporações multinacionais e traders individuais, beleza? Por que as moedas são negociadas? Empresas internacionais necessitam converter moedas para operações em diferentes países. Governos e investidores também investem em ativos estrangeiros. Além disso, a especulação sobre as futuras direções da moeda podem resultar em lucros substanciais. Pares de moedas. A moeda base é a base para compra ou venda. Quando se fala de euro-dólar a 1,2000, significa que 1 euro vale 1,2000 dólares americanos. Se você comprar euro-dólar, você está adquirindo euros e vendendo dólares americanos. Pares principais, secundários e exóticos. Bem, pares principais são os mais negociados e tem o dólar, né, como base, tá? Pares secundários não contêm o dólar, mas incluem outras moedas principais. Pares exóticos envolve uma moeda de uma economia emergente em geral, né? Então, os pares de moeda, né? A gente fala que são os majors, os minors e os exotics, né? A gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco. Mas, em geral, os pares mais negociados são os pares principais. O papel dos bancos centrais. Bem, os bancos centrais, como o Fed e o Banco Central, né, europeu, podem influenciar o valor de suas moedas através de políticas monetárias, intervenções no mercado e ajustes de taxa de juros. As decisões desses bancos podem resultar em movimentos significativos no mercado Forex. Então, qual a importância de todo esse conteúdo para nós nos aprofundarmos no Forex para Swing Trade? Porque é necessário você entender a estrutura do mercado, entender o que o influencia, para assim você adentrar no universo do swing em que esses players estão ativos, né? E de uma forma bem preponderante, agindo através de fundamentos e dados econômicos dos respectivos países, etc. Então, por isso é muito importante a ambientação, ou seja, você tem que se ambientar para operar Forex no swing, entender qual é o papel de cada
player, né, dos principais, e aí a gente vai se aprofundando em como visualizar operações para o médio prazo, que seria o swing, mas de uma forma realmente bem específica e, lógico, com o objetivo de você ser bem-sucedido. Vamos voltar para a apresentação. Então, como falei, os bancos centrais, como o Fed, Banco Central Europeu e etc., eles podem influenciar o valor de suas moedas através de políticas monetárias, intervenções no mercado e ajustes de taxas de juros, né? E as decisões desses bancos podem resultar em movimentos significativos no mercado Forex. Bem, liquidez do mercado. Devido ao grande volume de negociação diária, né, o Forex é extremamente líquido. Na verdade, é o mercado mais líquido, né, do planeta. São trilhões e trilhões de dólares por dia. Isso torna mais fácil para os traders, né, entrar e sair de posições e resulta em spreads mais baixos. Horários do mercado Forex. As sessões de trading mais ativas são as de Londres, Nova York e Tóquio, durante certas horas, quando duas sessões se sobrepõem, a volatilidade e o volume de negociação tendem a aumentar. Mas quais fatores que influenciam o mercado Forex? Bem, decisões sobre taxa de juros dos bancos centrais geralmente causam grandes movimentos. Além disso, eventos políticos, como eleições, tensões geopolíticas, influenciam a confiança de investidores e, lógico, consequentemente, também o câmbio, né? Já que o câmbio representa a economia desses respectivos países como um todo, né? Indicadores econômicos como PIB também, taxa de desemprego, também são monitorados de perto pelos traders. Diga sim às ações e não às comissões, opere e invista em ações CFD sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5, Investe MT5. Introdução, análise fundamentalista no Forex. Gente, olha só, isso que eu vou falar agora é muito, muito importante. É extremamente vital para quem opera swing conhecer um pouco sobre análise fundamentalista no Forex, conhecer um pouco sobre o calendário econômico, os dados, principalmente o que afeta o par de moeda que você opera, tá? Porque nós estamos falando de uma maior exposição acerca do tempo, né? No mercado. Então, quando você vai levar uma operação de um dia para o outro, pode durar vários dias, você está mais exposto ao que? A acontecimentos. Então, por isso, você tem que entender quais são esses riscos, né? Para, assim, ser bem sucedido, beleza? Então, a análise fundamentalista, ela avalia as moedas e seus países, tipo como empresa, né? Entre grandes aspas, né? Ou seja, a moeda ela representa uma economia, ela representa um estado, né? E seus negócios, né? Sua produção ali de commodities, seus serviços, seus produtos, etc., a sua indústria, representa a saúde de um país, a saúde econômica aí de um país. E isso reflete diretamente em suas moedas, beleza? Então, fatores aí como decisões de bancos centrais, indicadores econômicos e eventos globais são essenciais. O objetivo é determinar o valor intrínseco de uma moeda e compará-lo ao seu valor atual. O papel dos bancos centrais. Então, assim, os bancos centrais como o Fed, né, o Banco Central Europeu, eles são vitais para a saúde econômica de um país, né? Decisões sobre taxa de juros, políticas monetárias e declarações oficiais podem causar flutuações significativas nas moedas. Traders observam atentamente as reuniões e anúncios dos bancos centrais para prever tendências de curto e longo prazo. Então, indicadores econômicos e seu impacto. Então, assim, indicadores como PIB, taxa de desemprego, inflação, balança comercial, fornecem insights sobre a saúde econômica de um país. Uma economia forte geralmente fortalece uma moeda nacional e vice-versa. Conhecer e entender esses indicadores é fundamental para prever movimentos futuros da moeda. Calendário econômico, ferramenta essencial para traders de Forex, né, que usam análise fundamentalista.
lista de eventos econômicos futuros, como lançamento das decisões de taxa de juros, né? Permite aos traders se prepararem para a volatilidade esperada e ajustarem suas estratégias de acordo. Como usar o calendário econômico no Forex? Bem, antes de cada semana de trading, examine o calendário para identificar eventos-chave. Estude o impacto potencial de cada evento e prepare-se para cenários de alta e baixa. Considere eventos passados e seus efeitos no mercado para melhorar suas previsões futuras. Então, o entendimento sobre o calendário econômico e os dados é fundamental, tá? Porque nós sabemos que quando estamos em uma operação ali de um dia para o outro e vem uma notícia, muitas vezes o preço é errático, né? A volatilidade faz o preço se comportar de uma maneira diferente ali do planejado, do projetado, e você tem que entender o porquê que aquilo está acontecendo para reagir. Então, se você faz swing apenas com análise técnica, você está muito mais aberto a correr riscos desnecessários, tá? Como uma determinada mudança ali nos fundamentos de uma moeda por conta de uma decisão do Banco Central que faz com que a tua operação seja anulada. E aí poderia ser, com o entendimento disto, um stop, vamos colocar assim, evitado. Então, para você que opera day trade, eu falo muito isso, está operando day trade, evita as notícias ali de 3 torres. Está operando swing, você tem que ver, tem que acompanhar, tem que estudar, tem que entender o impacto do calendário econômico naquela semana nas tuas posições de swing. Ou então, a chance de dar ruim é grande, tá? Introdução à análise intermarket. Gente, esse conteúdo aqui que eu vou passar agora para vocês é um conteúdo altíssimo nível, tá? E é a base para você ser bem-sucedido no swing, no Forex. A análise intermarket estuda as relações entre diferentes classes de ativos, ações, títulos, commodities e moedas. Essas relações podem revelar insights sobre o movimento de um mercado específico. Para o Forex, isso significa entender como outras classes de ativos podem influenciar as moedas. Então, como funciona a análise intermarket, né? Análise intermarket diz o seguinte, que todos os ativos estão conectados. E aí eu estou falando de ações, de moedas, de títulos, etc. Que tudo, commodities, né? Que tudo está conectado. Então, por estar conectado, uma influencia a outra. Ou seja, você tem correlação positiva, você tem correlação negativa. Você tem aquele tipo de correlação quando um determinado ativo sobe, o outro sobe, e quando um determinado ativo cai, o outro tende a cair também. Então, o mercado é um organismo vivo. E é disso que trabalha o intermarket. Ou seja, o intermarket diz que está tudo conectado e um reage ao outro, principalmente no advento da globalização econômica. Então, nós falamos um pouco sobre análise fundamentalista ali do calendário econômico, de dados importantes, só que agora a gente vai no nível de entendimento da análise fundamentalista, ou melhor, além disso, muito profundo, tá? E isso faz com que você consiga se antecipar a determinados movimentos, como você vai compreender agora. Isso no swing é vital. Então, relações clássicas, né? Intermarket. Estamos falando de ações e títulos. Um exemplo, ó, em condições normais, beleza? Quando as ações sobem, os títulos tendem a cair, vice-versa. Isso é uma relação intermarket, de conexão. Dólar e commodities. Frequentemente é uma relação inversa entre o valor do dólar e commodities, especialmente o ouro. Um exemplo, quando o dólar cai, o preço das commodities podem aumentar. Taxa de juros e moedas. Moedas de país com taxas de juros mais altas tendem a atrair mais investidores, levando a uma valorização. E olha que interessante, é o que a gente viu há alguns dias
né, atrás, aí, corridos, acontecer no ouro, né? A valorização ou desvalorização de uma commodity ali como ouro está atrelada a quê? O dólar, né? Ou a paridade ali está relacionada a os yields do tesouro, taxa de juros e etc. Então, esse aumento, um exemplo das taxas de juros e essa perspectiva dele se manter alta, faz com que o ouro ele sofra, né, uma pressão vendedora, porque o mercado ele tende a migrar, na verdade, para os títulos para pegar yields altos, né, juros altos. Então, esse é um exemplo de intermarket, ou seja, eu estou operando ali e eu vejo que o Tesouro Americano ali, 10 anos, né, o Tesouro Americano de 10 anos, poxa, o yield está subindo, naturalmente pode ter uma fuga aí para dólares, né? Para o pessoal ir para o tesouro. E o que é que acontece com o ouro, um exemplo? Ele tende a cair por duas questões. Pelo fortalecimento do dólar, tá bom? Do dólar americano, e também pela a fuga, né, de capital que sai de ativos que não rendem, né? Saem desses ativos e vai para o tesouro para conseguir uma rentabilização ali nos juros. E o melhor, né? Uma rentabilização com menos risco ou quase nenhum risco, porque imagina um país como os Estados Unidos calotar os seus juros, é difícil de imaginar, porque eles são hoje a base econômica, a matriz econômica do planeta. Então, lógico, você acha que os grandes investidores vão preferir ficar ali no ouro, um exemplo, no momento de juros altos, em que tem um alto custo ali de carrego ouro, né? Porque você tem que, né, guardar o ouro, custódia, isso, aquilo outro, é caro, não é barato. E não tem um rendimento como tem os títulos, né? O tesouro. Não tem um rendimento. O tesouro tem um rendimento anual. O ouro não, e além disso ainda tem custo. Então, naturalmente, sobe juros, o pessoal vai migrar. Então, se você vê ali o título, os yields do título 10 anos ou 30 anos subindo, natural, e você está vendo uma oportunidade ali acontecer no ouro, você consegue compreender os riscos de uma operação X ou Y, comprada ou vendida, porque você está tendo uma referência. E o intermarket conecta essa referência. A referência de quê? A referência dos fundamentos e das correlações entre ativos, como falei, positivo ou negativo. Então, ajuda muito, porque antes de abrir uma operação, opa, vi um setup aqui, beleza. Vou ver aqui os ativos correlatos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Vou ver aqui os ativos correlatos no intermarket. Poxa, isso aqui está positivo, isso aqui está negativo. Poxa, isso aqui é positivo para a minha operação no ouro, isso é negativo para a minha operação no ouro. Balancear e você tomar decisões muito mais assertivas, muito mais pontuais, agindo e pensando como um profissional, como um player. Vamos voltar. Perfeito. Então, implicações para o Forex do Intermarket, né? Uma forte economia nos Estados Unidos pode fortalecer o dólar, mas também pode levar a um aumento nas ações dos Estados Unidos e um declínio nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Ou seja, as ações estão subindo, né? As ações estão subindo, o que acontece com o Tesouro? Poxa, o pessoal vai para a especulação. Se as ações estão subindo, se está pagando mais as ações, ok? Do que o título do Tesouro, eu vou migrar. Ou seja, quem paga mais e a questão risco-retorno também, a exposição compensar, um exemplo, eu estou vendo que o mercado está aquecendo,
mercado de ações, isso é só um exemplo. Eu estou vendo que o mercado de ações está aquecendo. Se eu estou vendo que o mercado de ações está aquecendo e o risco-retorno de me posicionar no mercado de ações é mais interessante do que o yield ali que eu ganho, do que os juros que eu vou ganhar parado ali no tesouro, naturalmente é essa migração. Então, isso é o intermarket, ou seja, uma economia forte pode sim fortalecer o dólar nesse exemplo, mas também leva um aumento nas ações e, né, como consequência, um declínio, tá bom? Um declínio nos títulos do Tesouro americano, ok? Porque o mercado ele fica mais especulativo. Um aumento nos preços das commodities pode sinalizar uma possível queda no valor do dólar, ou seja, como expliquei, olha a conexão aí. Quando o ouro se valoriza, geralmente o dólar está, né, se desvalorizando. Existem exceções da regra? Sim, pois nada no mercado financeiro é 100% líquido e certo. Existem variações. Mas existem eventos também por trás que causam essas exceções da regra ou essas variações. Mas, no comum, é exatamente essa causa e efeito que vocês estão observando. Então, repito, um aumento nos preços das commodities pode sinalizar uma possível queda no valor do dólar. Isso é mercado conectado. Isso para swing é indispensável, tá? As moedas dos países exportadores de commodities, como a Austrália e o Canadá, olha que legal isso aqui, ó, podem ser afetadas por mudanças nos preços das commodities. Ou seja, o que significa isso aqui? Segundo o Intermarket, ok? Segundo a análise Intermarket, se você tem o petróleo se valorizando, naturalmente o dólar canadense, né? Tudo bem, está tudo conectado, mas o dólar canadense, por ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tende a valorizar a sua moeda. Então, o CAD tende a valorizar por conta de uma conexão com o petróleo. Caso, lógico, a sua paridade ali também não esteja sendo fortalecida por esse evento. Mas, caso não esteja, naturalmente ocorre esse processo, tá bom? De o fortalecimento de uma commodity ou o enfraquecimento dela afetar um grande produtor, tá? Nesse exemplo, o petróleo, ele tem uma influência muito grande no CAD, tá bom? Mas a gente tem o caso também do AUD. O AUD, que é da Austrália, né, é um grande produtor de commodity, um dos maiores do mundo também. Então, a oscilação do preço das commodities, elas afetam o AUD. É tão interessante, gente, que muitas vezes os players eles preferem se expor, né, se posicionar nessas economias que representam o mercado, né, das commodities, determinadas commodities, do que ir direto nas commodities por conta da liquidez. Porque imagina um fundo gigantesco se expor em uma commodity ali no mercado centralizado, né? Sabendo que o mercado cambial é um mercado descentralizado. Seria difícil encontrar liquidez. Então, estou vendo que as commodities estão se valorizando. Então, os grandes players, as grandes instituições, elas fazem o quê? Elas vão e compram determinadas moedas que são produtoras dessas commodities naturalmente. Isso vai fazer com que essa valorização das commodities leve também a uma valorização da moeda e assim você está exposto nas commodities, está investindo ou especulando em commodity de uma forma indireta. Legal isso, né? Muito, 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 muito legal. Então, como falei, né, as moedas de países exportadores de commodities, como Austrália e Canadá, podem ser afetados por mudanças de preço dessas commodities. Esses são alguns exemplos. Então, vamos lá, um exemplo prático mais profundo aí, né? O petróleo, tá? E o Canadá, o crude e o CAD, tá? Dólar canadense. O Canadá é um dos maiores exportadores de petróleo bruto. Um aumento no preço do petróleo pode resultar em um influxo de capital para o Canadá, fortalecendo o CAD. Ao monitorar os preços do petróleo, os traders de Forex podem obter insights sobre possíveis movimentos no par
USD CAD. Como utilizar a análise intermarket no Forex? 1. Esteja ciente dos principais lançamentos e eventos em outras classes de ativos. 2. Use o calendário econômico para rastrear lançamentos de dados, importantes. 3. Considere os efeitos cascata. Uma mudança em uma classe de ativos pode afetar outra que, por sua vez, afeta o mercado. 4. Sempre combine análise intermarket com outras formas de análise para uma abordagem equilibrada, como análise técnica. Então, gente, é muito legal isso aqui, porque, olha, você, estando ciente dos principais lançamentos e eventos em outras classes de ativos, no caso seria o quê? A paridade que você está operando. Então, um exemplo, você está operando o dólar, mas está operando o dólar com iene, o SDJPY. Então, você vai ter que acompanhar o que está acontecendo no dólar e o que está acontecendo no iene e tudo que engloba essas duas economias, ok? Então, você no início da semana, você já vê tudo que vai acontecer ali, faz o seu estudo, faz as suas marcações técnicas, cruza esses dados. Então, essa análise, tanto a intermarket como os fundamentos aí clássicos, eles servem para te dar um norte, para te dar maior segurança, para reduzir os riscos de uma decisão errática, ok? Então, você, somando isso com a decisão final da análise técnica, somando os fundamentos, calendário econômico, dados, ao mesmo tempo análise intermarket, da conexão de tudo, com um gráfico, você tem 3 análises em uma, fundamentando o seu operacional. E isso é muito grande, isso é muito, muito legal. Então, eu vou repetir como utilizar análise intermarket no Forex. Esteja ciente dos principais lançamentos e eventos em outras classes de ativos, use o calendário econômico para rastrear lançamentos importantes, considere os efeitos cascatas, Uma mudança em uma classe de ativos pode afetar outra, que por sua vez afeta o mercado de moedas. Sempre combine análise intermarket com outras formas de análise para uma abordagem equilibrada e, como falei, a análise técnica é excelente para isso. Já conhece o copy trading? Copie os traders mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham sua experiência com outras pessoas. Introdução à importância da tendência. Agora a gente falou sobre fundamentos, calendário econômico, análise intermarket. Agora a gente vai para a tendência. Então, a tendência da análise gráfica, ela é sua amiga, é um mantra popular no mundo do trade, E principalmente no swing, eu vou te explicar por quê. A tendência reflete a soma total das percepções, sentimentos e ações dos traders. Em operações swing trading, capturar movimentos dentro das tendências maiores é essencial. A tendência como reflexo dos fundamentos. Gente, para swing, isso é muito importante. Tendências não surgem do nada. Elas são geralmente o resultado de mudanças subjacentes nos fundamentos econômicos daquelas respectivas moedas. Sejam mudanças da taxa de juros, crescimento econômico, outros fatores, macroeconômicos. A direção e a força da tendência podem refletir essas informações. A análise técnica, onde identificar uma tendência, está indiretamente reconhecendo os fundamentos subjacentes. Então, olha a importância de você operar tendência no swing. Porque a tendência, ela está precificando os fundamentos no swing, que são operações que vão durar dias. Então, significa que uma tendência de alta em uma determinada paridade dá o amparo de fundamentos que levam a isto. E pode ser também utilizado esse exemplo no contrário, Ou seja, a desvalorização de uma moeda, uma tendência bearish ou uma tendência forte de venda, ela pode ter ali uma correlação com a perda de fundamentos daquela moeda. Então, a tendência na análise técnica está mostrando para onde os fundamentos estão precificando, beleza? Ou seja, é muito importante no swing você dar atenção
a tendência, mas bem mais que o day trade, porque a tendência do swing, ela geralmente é o posicionamento dos institucionais, beleza? Benefícios de seguir a tendência em swing trading. Maior probabilidade de sucesso. Em geral, é mais fácil, menos arriscado negociar na direção da tendência dominante. Identificação de entradas e saídas. Tendências claras proporcionam pontos de entrada e saída mais óbvios para operações de swing. Gestão de risco. Estabelecer stops em relação à tendência ajuda a limitar perdas e maximizar lucros. Como identificar tendências em swing? E aí você pode utilizar médias móveis, né? Padrões gráficos ou indicadores de momento. Ou, ao mesmo tempo, gráfico puro, Price Action ou SMC, etc. A confluência de técnica e fundamentos. Olha como isto é importante. Ó. Enquanto a análise técnica identifica e aproveita as tendências, são os fundamentos que frequentemente as iniciam e sustentam. Atenção! Atenção a isso, vou repetir. Ó. Enquanto a análise técnica identifica e aproveita as tendências, são os fundamentos que frequentemente as iniciam e sustentam. Para traders de swing, reconhecer e seguir a tendência não é apenas uma estratégia técnica, mas um reconhecimento do poder dos fundamentos subjacentes. Muito, muito importante destacar isto. Ao respeitar a tendência, o trader alinha-se com a visão maior do mercado. Agora, poxa, e a exceção à regra? Igor, tem exceção à regra? Tem sim, tem exceção à regra. Que é quando você opera contra a tendência. Em que tipo de situação, tá? Quando um par está sobrevendido, tá? Quando o par de moedas está sobrevendido, indica que ele pode ter sido vendido em excesso e pode haver uma reversão ou correção iminente. Assim também para sobrecompra, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando. Mas tanto é quando ele está sobrevendido, como também quando ele está sobrecomprado. E você identifica isso com ferramentas simples, como o RSI ou a bandas de Bollinger, mas prefiro o RSI. Ele ajuda a identificar condições de sobrevenda. Então, as únicas circunstâncias em que você pode aproveitar uma operação ali mais especulativa contra a tendência é quando o ativo, o par de moeda, né, o instrumento de negociação está sobrecomprado ou sobrevendido, tá bom? E o RSI vai te dar essa ambientação, quando eles encontram os extremos, ok? Então, se você consegue identificar ali, você procura, lógico, uma reação de preço para confirmar. Só que vou compartilhar aqui com vocês um pensamento meu. Olha isso. Perspectivas contrárias, tá? Curto versus longo prazo. Visões conflitantes. Às vezes, olha como isso é interessante. Às vezes, a tendência de curto prazo de um par de moedas pode ir contra a tendência de longo prazo. Olha que interessante. E, às vezes, a tendência de curto prazo de um par de moedas pode ir contra a tendência de longo prazo. Então, muitas vezes, você pode estar ali. O ativo está sobrevendido, o par de moeda está sobrevendido, e aí você busca uma compra. Mas você está buscando uma compra porque você vai nos gráficos mais velhos ali e vê que além dele estar sobrevendido ali, ser um suporte importante, a tendência ali, sei lá, do semanal ou do mensal é de alta, entende? Ou seja, as perspectivas, os fundamentos no longuíssimo prazo, está favorável àquela operação que, entre aspas, contra os fundamentos de curto prazo. Então, visões conflitantes. Olha como é complexo, mas é fácil de entender. É só focar nessa lógica, tá? Você tem um ativo sobrevendido que para no suporte, ok? E a perspectiva dos fundamentos ali, naquele momento, está negativa. Mas você vai para gráficos maiores e ele, na verdade, está numa tendência de alta e aquele movimento é apenas corretivo. Olha que legal isso. Então, o que isso significa?
é uma visão conflitante em que a perspectiva de fundamentos de curto prazo está vendido, mas os fundamentos no longuíssimo prazo é positivo e o mercado está no longuíssimo prazo comprado. Olha que legal, é muito importante compreender isso para o swing. Aproveitando a divergência, nesses casos, um trader pode decidir operar contra a tendência de curto prazo, antecipando um retorno à tendência de longo prazo. Cautela, essas abordagens destaco, ok? Que essa abordagem é mais arriscada, pois vai contra o momento imediato. A gestão de risco, como usar stops, né, com bom senso, é crucial, beleza? Porque essa é uma forma de análise e execução ultra avançada. Opere com Admirals, corretora Forex FD, com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global com suporte Latam, licenciado pelas maiores reguladoras do planeta, spreads super competitivos e as melhores plataformas de negociação do mundo. Agora vamos ao gerenciamento financeiro para swing trade, a chave para a longevidade. Então, o gerenciamento financeiro ele refere-se a estratégias e práticas adotadas por traders para preservar seu capital e limitar perdas. Regra do 1%. Uma prática comum é limitar o risco de qualquer operação a não mais do que 1% do capital total. O teu stop ser no máximo 1%. Eu prefiro 0,50%, metade de 1%, tá? Isso permite que os traders suportem sequências de perdas sem esgotar significativamente seu capital. Benefícios. Proteger o capital é fundamental para continuar operando e aproveitar oportunidades futuras. Então, essa gestão bem feita é a alma do negócio. A regra do 1% e sua importância. Proteção contra perdas catastróficas. Mesmo durante uma série de perdas, a regra do 1% garante que o trader não perca uma grande parte do seu capital. Flexibilidade. Ao arriscar apenas 1%, o trader tem flexibilidade de ajustar sua estratégia e fazer mudanças sem a pressão de grandes perdas pendentes. Longevidade no mercado. Limitar perdas é crucial para a sobrevivência a longo prazo no mercado. A regra do 1% ajuda os traders a permanecerem no jogo e a capitalizar as oportunidades quando elas surgem. Bem, como falei, eu prefiro até menos, metade de 1% por operação no swing. Por quê? Porque para você zerar uma conta com esse gerenciamento de 1%, você precisa perder consecutivamente 100 operações. Isso matematicamente, estatisticamente, é muito difícil de acontecer consecutivamente, se você seguir a gestão. E se você coloca 0,50% por operação, metade de 1%, você tem que perder 200 operações. 200 operações seguidas. Qual a chance disso acontecer matematicamente? É um evento raro, é um evento sigma. É muito difícil isso acontecer. Então, por isso, a gestão é a alma do negócio. Gestão emocional e sua relação com resultados positivos. Sim, as emoções é que fazem a gente perder a mão na hora da disciplina prevalecer, né? Então, o emocional é 99% do sucesso. Emoções de trading. O trading pode ser uma atividade emocional. Sem uma gestão adequada, as emoções podem levar a decisões impulsivas e prejudiciais. Gestão financeira ajuda na estabilidade emocional, como eu falei agora, tá? Saber que o risco é limitado em cada uma operação pode reduzir o estresse e a ansiedade. Gente, reduz, viu? Reduz mesmo. Resultados positivos. Então, ao manter as emoções sob controle e seguir estratégia de gerenciamento financeiro, os traders são mais propensos a tomar decisões racionais e bem informadas, levando a resultados mais consistentes e positivos. Então, meus queridos, né, é exatamente essa realidade, né? Quando nós fazemos uma boa gestão financeira ali com regras bem específicas, ajuda muito o emocional, principalmente para iniciantes. Você estabelecer um limite ali, saber que você, de certa forma, está planejando e se protegendo para possíveis eventualidades ali, dá uma tranquilidade, ajuda muito na disciplina. Então, a gestão financeira afeta direto o psicológico. Então, antes de você trabalhar o psicológico, vê o teu financeiro, se ele está adequado ao teu perfil.
porque talvez automaticamente ao ajustar a gestão financeira, você já fique bem tranquilo, frio, calculista, leve e feliz. Entende? Gostaria de avisar vocês que a gente tem várias promoções para quem faz swing, promoções de swap. Então aqui você encontra milhares de instrumentos financeiros, as melhores condições operacionais, como eu falei, operações de swap, muitas vezes essas promoções swap trazem swap zero para você, ou seja, operar ali por vários dias sem custo, são promoções, então você veja com o nosso executivo de conta se está válida a promoção agora. Mas as melhores condições você encontra aqui, quantidade de instrumentos financeiros, né? Uma excelente alavancagem, uma profundidade de mercado fantástica, né? Uma corretora que de fato coloca as ordens no mercado, honesta, e ter ali um atendimento humanizado nosso incrível executivo de contas, o Érico Oliveira. Então, nós temos aqui na Admirals todas as condições para você se sentir em casa, principalmente o depósito em Pix, retirado em Pix também, e etc. Que vocês tenham uma semana iluminada de excelentes lucros, beleza? E olha, para o pessoal do YouTube que vai assistir depois o nosso resumo, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para todas as notificações e abre a tua conta na Admirals, tá? Porque você vai ter acesso a todo o calendário editorial no seu dashboard, no seu escritório virtual. Então, se você abre a sua conta na Admirals, você lá no seu dashboard, no seu escritório virtual, vai ver todo o meu cronograma de aulas, de atividades educacionais, porque a Admirals quer que você se eduque, torne, né, a sua visão extremamente profissional dentro ali dos padrões de longevidade do mercado para que você vença. Então, o nosso comprometimento é com a sua vitória, é com o seu sucesso. Se você está feliz, estamos felizes também. Então, por isso, trazemos esse educacional maravilhoso, porque a Admirals se preocupa com a educação. Ela quer pessoas capazes e progredindo continuamente. Ou seja, todo mundo ganha. É uma relação de win-win-win. Então é isso, meus queridos. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem e até mais.